etapa do Campeonato Português de todo o terreno é a Baja Terras de Alcotim. Começava então com uma super especial de pouco mais de 7 km, esta terceira etapa do campeonato, especial a 2 voltas, então na localidade do Pereiro, a definir a ordem de partida dos pilotos para a grande maratona do dia seguinte. Maratona essa de 300 km em linha, com partida então no Pereiro, num troço de zonas rápidas intercaladas com segmentos muito técnicos, prova de fogo até pelas temperaturas que se anunciavam para os pilotos em prova. O Campeonato de Portugal de todo o terreno acompanhou o início do verão e viajou para sul. Uma organização do Automóvel Clube do Algarve, mas longe da praia. Foi nas margens do Guadiana que a Baja Terras de Alcotim encontrou o postal onde se desenha mais um traçado a dar número e cor ao calendário do todo o terreno. Muito sol, piso seco, motores afinados e espectadores molhados. Tudo opostos, afinal, para uma Baja que é em tudo novidade, também no formato escolhido pela organização. Uma prova em linha de quase 300 km, muito técnicos e a acrescentar dificuldades. Quero que corra uma prova sem problemas mecânicos, sem nada. Isso é que me interessa agora, depois o resultado vai aparecer no fim, com certeza. Esta prova, acima de tudo, neste momento e este ano, penso que tem uma característica que as outras não têm, que é uma prova no Algarve, no início do verão. Portanto, acho que vai ser a prova mais dura em termos físicos para os pilotos durante o ano. E amanhã a primeira parte será uma prova mais rápida, com a segunda parte mais técnica. Tentar andar o mais rápido possível na parte da manhã, para depois na parte da tarde poupar um pouco o material para chegarmos ao fim e amalhar o maior número de pontos. Vai ser uma prova ao nosso jeito, pois tanto eu como o Sr. Carlos gostamos de provas duras, gostamos de provas, digamos que à moda antiga, com muitas horas de condução. Temos algum prazer em fazer estas provas. Esta vez quebramos a mala pata. Estamos com bastante esperança que as coisas nos possam correr bem nesta prova. Também trabalhámos para isso, vamos ver se desta vez a sorte está do nosso lado. Esta prova tem um misto que eu gosto. É aberta, tem serra, que é bom. Quem lá vai não é sempre a mesma coisa. Amanhã a etapa é longa, dura, quente e ainda por cima toda ela seguida, sem intervalo para a assistência, ou pelo menos não contando. E vamos ver como é que corre, só esperar para amanhã. Vamos tentar conseguir ver se conseguimos ficar bem classificados outra vez, mas principalmente gostava de chegar ao fim, era o meu objetivo hoje aqui nesta prova. Vencer, confirmar ou apenas terminar. É tempo então de aquecer os motores e dar início à corrida nesta edição 2013 da Baja Terras de Alcotim. Já na estrada com a dupla campeã e principal candidata ao campeonato deste ano, começava em grande logo no prólogo, procurando garantir desde o início a dianteira da corrida. Partia então em primeiro para esta verdadeira maratona de quase 300 km, conseguindo uma vantagem de quase 11 segundos para Hélder Oliveira. Temperaturas na casa dos 70 graus dentro dos veículos nesta altura e zonas muito lentas do percurso. Muitas seriam então, no entanto, as surpresas de uma prova muito longa. Um furo no final da primeira passagem pelo circuito dificultava um pouco as contas, mas a vantagem alcançada por Miguel Barbosa logo nos primeiros quilómetros da prova eram já suficientes para fazer face a alguns contratempos que naturalmente iam acontecendo, como este, aliás, que os levaria a parar na zona de assistência. O Racing Lancer aqui a dar espetáculo numa fase um pouco mais rápida da prova, lançado então para mais uma vitória neste campeonato. Tem sido ele então, Hélder Oliveira, no BMW Série 1 Proto, o maior perseguidor ao Mitsubishi da dupla campeã. O piloto de Barcelos já havia dito que iria correr em Alcotim para ganhar e baralhar então um pouco as contas deste campeonato. E até nem começava mal, mas logo desde bem cedo, um furo ao quilómetro 30, Falo ia perder 3 posições e atrasar-se irremediavelmente na luta pela vitória. Percebia-se nesta fase já então que seria muito difícil acompanhar o andamento da dupla que liderava a prova desde bem cedo. E aqui Pedro Graxa e Inês Ponte no BMW Evo X1 partiam então em terceiro depois do prólogo e iniciavam muito bem a corrida. No entanto, o azar, uma vez mais, esta época 2 furos logo de manhã, situação que se iria repetir já na parte final da corrida. Até lá mais de 4 horas previstas de prova duríssimas,
e a deixar marcas bem visíveis num pelotão, numa das provas mais duras de facto dos últimos anos no nosso país. E aqui André Amaral, navegado, como sabemos, por Nelson Ramos. O BMW Proto X3 até começava bem logo desde o início, partindo na 4ª posição para a prova. No entanto, uma avaria mecânica antes do segundo setor, quando seguia a pouco mais de 3 minutos de diferença da dianteira, iria acabar de vez com as esperanças da dupla em alcançar um bom resultado aqui no Algarve. Começavam então a anunciar-se as primeiras desistências, numa prova espetacular de facto, e onde um dos grandes protagonistas foi precisamente Edgar Condenso. Ao ataque desde o início, ele que no segundo setor chegou mesmo a rodar nos 4 primeiros lugares, mas mais sobre ele iremos saber mais daqui a pouco. Já em prova também o seu principal rival no agrupamento T2, Alexandre Franco, ao ataque. Aqui ele que sabia que nunca se iria poder distanciar muito do seu mais direto adversário. Uma das boas revelações do ano aqui também, eles que lideram nesta altura o agrupamento T8, só com vitórias nesta época de estreia no campeonato. A meio da prova, sensivelmente, eram 7º à geral. Bora! Imagens de facto muito interessantes do Opel que se estreou em Guimarães há 3 semanas. Estreia oficial, como sabemos, algo azarada do Opel Mokka Proto no campeonato deste ano, com a dupla Nuno Matos e Filipe Serra a regressarem agora à competição, determinados em dar melhor sequência ao trabalho de desenvolvimento que tem sido realizado neste novo carro. No entanto, o azar viria, uma vez mais, aliás, a perseguir a dupla de Porto Alegre na primeira parte da prova, quando uma saída de estrada os fez embater contra uma árvore e perder o vidro dianteiro e quase desistir de percorrer o muito que ainda faltava nesta altura andar. Mas, a partir deste momento, só boas notícias e uma prova sempre em crescendo até ao final. Aproveitamos também para falar um pouco das desistências, que de facto acabaram por marcar indelevelmente esta prova. Casos de José Luís Mendes e Pedro Colasso, que vemos em pista ainda, mas também Henrique Silva e Luís Gomes e também José Mendes e Carlos Bexiga logo no início da corrida. Um pouco aqui do andamento também de João Madeira Alves e Filipe Fernandes na sua Nissan Pickup, eles que ficariam também pelo caminho no segundo setor devido à avaria mecânica. Uma última nota para a ausência logo desde bem cedo de Paulo Graça e Nuno Silva devido à indisposição do piloto, ele que chegava a Alcotim com aspirações a mais um bom resultado depois do pódio no Serras do Norte. Avançamos para o agrupamento T8, sempre muito disputado. E aqui o já mítico Carlos Barbosa Tuxa, quase sempre no top 5 desta prova. Grande corrida então para o piloto do MM, que no entanto viria a desistir já perto do final, com problemas de embreagem e a deitar por terra uma das suas provas mais conseguidas desta época. E agora a dupla da B Pinhão Racing Team, Nissan Navara, Bruno Pinhão e José Mutaco. Mais uma boa prova então desta dupla depois de um ano de estreia na classe de promoção, em que a equipa superou de facto as expectativas com um tempo total de 6 horas, 2 minutos e 50 segundos. Ficariam em segundo à geral nesta categoria e somam mais alguns pontos para a luta do campeonato. Andamento sempre agressivo e constante de uma das maiores surpresas, então, desta época e pode já dizer-se também do campeonato. César Sequeira, navegado por Sérgio Gonçalves, até falavam em apenas rodar para terminar a prova e segurar a liderança do campeonato, mas aí está mais uma vitória tranquila e sem grandes problemas, nem qualquer contestação da dupla de Porto Alegre e ao virar da esquina já, a vitória final deste agrupamento. Sexto à geral então, e com um tempo total de 5 horas 38 minutos 15 segundos e 7 décimos, era natural o cansaço depois de mais uma grande prova. Encontramos dificuldades com o calor, principalmente o calor foi a maior dificuldade maior que nós apanhamos, porque com o calor dentro da carrinha e dentro do fato foi um bocado difícil.
Posso dizer que algumas vezes senti-me até mal. Tive de deitar água para cima de mim próprio para ver se conseguia continuar. E o que é que sabe a vitória agora no final? Bem, é muito bom, 3 vitórias seguidas, 3 provas, 3 vitórias. Para uma pessoa que nunca tinha corrido em todo o terreno, é bom. Obrigado. Na estrada também com outra das lutas que se torna também sempre interessante de acompanhar. O agrupamento T2, bastante competitivo esta época, como sabemos. Começamos pelo andamento aqui, bastante bom nesta fase de Pedro Ruivo e Pedro Marcão. O objetivo para esta prova era terminar e fazer então o melhor possível. E o oitavo à geral final e o terceiro nas contas do campeonato acabam então por ser um justo prémio para a boa prova desta dupla de pilotos. Acompanhamos também aqui o andamento de Alexandre Franco e Rui Franco, que acabariam então por ter uma prova azarada, marcada pelos furos que se foram sucedendo ao longo do dia. O primeiro deles logo após a primeira passagem pela super especial, que não teria, no entanto, consequências em termos de resultado, mas os 3 furos sofridos no setor seletivo de domingo foram então bastante penalizadores. O primeiro deles ocorreu logo ao quilómetro 70, quando a equipa liderava na categoria T2 com mais de meio minuto de avanço para Edgar Condenso. Nesta altura seguia então em segundo. Os outros 2 já na segunda metade do setor seletivo, que chegaram mesmo a pôr em causa o segundo lugar consecutivo na presente temporada. E aí está ele, Edgar Condenso, navegado por Nuno Silva, na já bem conhecida Isuzu Max, a vencerem uma vez mais a categoria T2 após uma animada luta com Alexandre Franco. Nas contas do campeonato, então, os 2 primeiros, separados por uma escassa margem, e tudo ainda por decidir nas próximas provas. Todo o terreno tem essa particularidade, é o único desporto onde às vezes a tartaruga vence a lebre. Portanto, há a fiabilidade, provas de endurance e é assim, penso que está tudo em aberto. Havendo uma desistência, nós passamos automaticamente para a frente do campeonato. Estamos na liderança, portanto, 3 corridas, 3 vitórias, está portanto, bem encaminhado, mas ainda falta meio campeonato. Portanto, vamos ver agora como é que correm o resto das provas. São imagens que se repetem quando corridas e vitórias tornam sinónimo e adjetivo singular. Piloto, navegador são plural quando o termo os transforma em equipa vencedora. Miguel Barbosa recorda os primeiros tempos em que correram juntos. Eu lembro perfeitamente da nossa primeira conversa, onde o Miguel me disse que iríamos fazer 1 ou 2 provas para ver se nos entendíamos e depois então falaríamos sobre a nossa continuidade. A verdade é que passadas essas 2 provas nunca mais falámos e passados 11 anos estamos aqui. Mais de uma década depois, o outro lado da memória, bem viva ainda e sem notas contadas. As pessoas ou têm alguma empatia logo de início, ou então é uma coisa muito complicada. E exatamente por essa razão, eu na altura fazia isso com todos os pilotos com quem normalmente andava. Combinávamos fazer 1 ou 2 provas e depois decidíamos. E foi o que aconteceu na altura. E decidimos e já estamos praticamente há 10 anos, há 10 anos ou mais que já fazemos o campeonato juntos. Do primeiro rally, em 1989, em Mondim de Bastos, com Paulo Monteiro ao volante de um Citroën AX GT, passando pela primeira vitória, pouco tempo depois, no mesmo ano, no Rally Alto Douro Vulcano, Miguel Ramalho partilha ecos de memória evocados depois nas principais vitórias de uma carreira partilhada nos últimos 10 anos entre 2 pilotos. Armindo Araújo, com quem foi campeão do mundo por 2 vezes no agrupamento de produção, e Miguel Barbosa, no todo o terreno, com quem edita há mais de uma década, uma dupla de verdadeiro sucesso, várias vezes campeã nacional. Miguel foi uma ajuda preciosa quando comecei, porque a minha experiência em todo o terreno era praticamente nula, e portanto acho que o facto de estarmos aqui ao fim de 11 anos diz tudo. Eu acho que não há melhores navegadores, não há é uma coisa que não existe.
eu posso ter muitos títulos e posso ter ganho muita coisa, mas não há o título de melhor navegador de certeza absoluta. Porque objetivamente a questão de ser-se bom navegador ou não depende sempre da relação pessoal que se estabelece com o piloto. E um bom navegador pode funcionar muito bem com um determinado piloto e não funcionar com outro. Portanto, não há esse título do melhor navegador, é uma coisa que não existe. 10 anos afinal de bons e maus momentos, como nos casamentos. Costumamos dizer que é como se fosse um casamento, são muitas horas juntos dentro do carro. Eu acho que temos que nos identificar muito com a pessoa que vai ao nosso lado, não falando obviamente da qualidade e do profissionalismo do Miguel, que o seu palmarés diz tudo, vale a pena explicar, tem muito a ver com a maneira de ser e eu acho que isso é muito importante. E as relações pessoais contam muito, porque acabam por ser muitas horas ou muito tempo seguidos juntos e portanto as pessoas têm obrigatoriamente que se dar bem. Câmara de mais uma prova de todo o terreno em Alcotim. O navegador nascido em Coimbra explica as notas, fala do processo, revela a fórmula de como prepara todas as corridas. As notas também é uma coisa muito importante para uma pessoa ter a noção de se são desenhos ou se são notas muito consecutivas, isto é, muito uma em cima da outra ou se há um espaço grande. Aí nesse caso? Porque nós, por exemplo, aqui temos daqui, entre esta figura e esta temos apenas 90 metros, temos aqui um S esquerda-direita e depois temos aqui uma saída de pista para a esquerda que ainda por cima tem aqui uma indicação pouco visível. Como bem visíveis são os traços de um olhar amigo, onde defeitos e feitios são no fundo princípio de grandes feitos. O Miguel sempre se preocupou muito em fazer as coisas bem feitas. E mais uma vez, às vezes não é possível, mas isso não quer dizer que se desista, não é? E o Miguel aí acho que também tem um pouco essa característica. Se as coisas correram mal, o que é que falhou, vamos tentar perceber o que é que falhou para corrigir esse erro e para a próxima fazermos melhor. Já tivemos bons momentos e maus, passámos sempre juntos e soubemos atravessá-los. E quanto a defeitos, nem vê-los, ou ter-se-ia de olhar com mais atenção. Estamos aqui a fazer sinais, eu ser pequenininho, mas não, isso é mais uma vantagem que pesa pouco. Abrimos esta fase decisiva da prova já com a classe de promoção e com a dupla Ricardo Nascimento de Paula Fortunato em Nissan Terrano 2, que acabaria então por terminar no segundo posto. À sua frente, Bruno Barbosa e Nelson Silva num UMM. Aqui também com um bom andamento e aspirações intactas na luta pela vitória neste segmento, depois de mais este triunfo. Bruno Pinhão e José Mutaco, eles partiam na frente com o tempo alcançado na véspera, mas logo ao quilómetro 40 já estava com um avanço para o segundo classificado de cerca de 30 segundos e para o terceiro de mais de 1 minuto e meio, sendo mesmo alargada esta vantagem na primeira passagem cronometrada. No entanto, o azar voltaria a bater à porta desta equipa que ainda no primeiro terço da prova teve 2 furos que os levaram a perder muito tempo então. Como se isso já não fosse suficiente, uma súbita indisposição do piloto Bruno Pinhão fez com que perdessem ainda mais tempo e a vitória se escapasse assim uma vez mais. Pedro Ruivo, navegado por Pedro Marcão, aqui também no segundo terço desta prova. Já nesta altura estavam no sexto à geral e dentro da luta pela classe T2, mas ainda com muito para correr. O andamento era assim controlado, com o objetivo de ir escalando lugares, aproveitando as desistências e ir aguentando o ritmo até ao fim desta verdadeira maratona. E a dupla Alexandre e Rui Franco, já falámos deles, claro. Boa época também aqui para o piloto, mas no entanto os azares a marcarem mais esta prova que, no entanto, aproveitaram da melhor forma para manter as aspirações à vitória final no agrupamento T2. Terminariam no sétimo à geral final, com 5 horas, 47 minutos e 2 segundos de tempo total de prova.
Também já a vimos, a pick-up de César Sequeira e Sérgio Gonçalves, o piloto de Porto Alegre que trabalha no ramo da caminhonagem. Esta época a revelar-se um verdadeiro talento na condução em todo o terreno. Ainda não perdeu uma única prova na sua categoria e fez mais uma corrida completamente limpa de erros, consistente, rápida e assegurou mais uma vez a vitória no agrupamento T8. E Edgar Condenso já havia afirmado que chegava ao Alcoutim para atacar desde logo, e foi o que fez mesmo. Ganhou vantagem, aliás, como é seu costume, e depois geriu. Claro que também foi beneficiando de alguns azares dos concorrentes à sua frente, mas numa prova tão longa como esta acabaria mesmo por acontecer um pouco a todos os pilotos, e o facto que acaba por se realçar é mais uma belíssima prova desta dupla que lidera nesta altura o agrupamento T2, somando ainda um lugar no top 5 da geral e o primeiro na classe C. Junto ao caminho do oval, até lá em frente no cortamento. Voltamos a ter imagens do interior do Moca Proto de Nuno Matos. Já falámos do azar que o tem perseguido, mas tudo iria então alterar-se nos 2 terços de prova que se seguiram e o Opel começava então a rodar muito perto dos tempos dos primeiros classificados, recuperava posições e começava então a desenhar-se um bom resultado final, que de facto atingiu com um 4º lugar à geral e um tempo total de 5 horas, 19 minutos e 48 segundos, a pouco mais de 26 minutos e meio da liderança desta prova. Entramos então nos lugares do pódio, aqui com o andamento do BMW Proto X1 e com a dupla, claro, Pedro Grancha e Inês Ponte. Se já haviam furado por 2 vezes na primeira metade da prova, tiveram uma fase final ao mesmo nível, digamos assim, também bastante problemática, com mais 2 furos, muito calor, piso muito duro para os pilotos em prova, a causarem então danos nos carros e nos pilotos. Hélder Oliveira aqui a dar espetáculo e a refrescar o seu carro neste dia muito quente. Depois de um furo nos quilómetros iniciais, a intenção passava então por levar o BMW 01 Proto à 2ª posição e esperar sempre mais qualquer coisa que, no entanto, acabaria por não acontecer. Ainda à procura da primeira vitória do ano, tem de se dizer que foi uma boa corrida, no entanto, a do jovem piloto, uma vez mais o único que se aproximou de Miguel Barbosa, premiado então com o 2º à geral e um tempo total de 4 horas e 58 minutos e 34 segundos e a mais de 6 minutos do primeiro. Subimos então ao lugar mais alto do pódio, Miguel Barbosa e Miguel Ramalho, aqui então num ritmo já um pouco mais conservador. A gestão, numa prova como esta, tinha de ser então cuidadosa, mas os mais de 70 graus que se sentiam dentro dos carros e, no caso do campeão, a ausência até certo ponto de líquidos para a ingestão dos pilotos no interior do veículo, acabaria então por condicionar o andamento, sem, no entanto, chegar alguma vez a perturbar a ideia que, se atento ao ver os pilotos em prova, Miguel Barbosa iria mesmo vencer, quase 5 horas depois da partida e a poucos quilómetros já do final desta duríssima prova, quase violenta, diga-se, o campeão tinha então a vitória praticamente assegurada. A 3ª da época e, porventura, uma das mais sofridas da sua carreira, algo, aliás, que se podia constatar à medida que os pilotos iam chegando ao parque de assistências completamente exaustos. Foi uma prova de facto muito dura, muito calor dentro do carro e tivemos 4 furos, o que 2 de uma parte da manhã, 2 da parte da tarde. Em termos de campeonato, Pedro, como é que são as contas para si? Apesar destes percalços, todos acabamos por ficar em 3º lugar e, portanto, mantemos o 3º lugar no campeonato. Quando chegámos à 2ª posição e conseguimos mais ou menos a meio ver que estávamos com uma distância longa para o Miguel e com uma vantagem confortável também para o Pedro Grancha, optámos por fazer uma segunda volta mais calma, com mais cautela. Consolidamos a 2ª posição no campeonato. Em termos de regulamento, nós podemos deitar um resultado fora e, portanto, o resultado da primeira prova ainda pode ser deitado fora e podemos melhorar, mas a verdade é que o Miguel tem 3 resultados, 3 vitórias e eu penso que será muito difícil já conseguir chegar lá. O segundo trouxe foi sobretudo gerir o cansaço físico com este calor. Dentro do carro estava a mais de 70 graus, estava impressionante. O ar-condicionado não funcionou a prova toda. A certa altura acabaram-se os líquidos também para bebermos dentro do carro. Foi muito complicado chegar ao fim, mas é uma vitória saborosa, merecida, mas muito dura. Chegámos agora à metade do campeonato, ganhámos as 3 provas, temos uma vantagem importante, mas tudo pode acontecer, ainda falta 50% do campeonato. Vamos agora focar-nos na segunda metade,
Isso é que importa, pensar na próxima prova, prova a prova, que é o que temos feito até agora. Do sofrimento à vitória, o brinde final da dupla vencedora deste Baja TT, Terras de Alcotim. A próxima etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno é a 7 e 8 de setembro, numa organização da Escuderia de Castelo Branco. É a Baja TT Proença Oleiros.